Brilha prosperidade, nação hortelã, aqui é Bruno Gimenez, vamos ser tudo que nascemos para ser, não só o que dá para ser. Hora de quebrar o vaso, hora de se expandir. E o lance de quebrar o vaso significa cortar bloqueios emocionais, crenças limitantes, às vezes traumas, que a gente tem que, infelizmente, dificultam o nosso processo. Eu preciso lembrar você alguns pontos importantes aqui. O que é um trauma? O trauma é uma memória de sofrimento que reage a situações de similaridade. Memória de sofrimento que reage a situações de similaridade. Que estão no seu inconsciente, é uma carga emocional que está no seu inconsciente e que sempre que entra em contato com algo parecido com um fato ocorrido e a dor ocorrida, age como se fora a mesma coisa. Ou seja, são gatilhos que são proporcionados para o nosso inconsciente de reviver algo que um dia já foi um sofrimento. Então, em outras palavras, o trauma ele carrega a carga emocional de um fato já ocorrido e reage de igual forma quando vê algo parecido. Eu sei que é uma explicação um pouco tanto quanto complexa, mas trauma é uma carga emocional como se fosse um pacote de dados. O que é um pacote de dados? Quando você tira foto no seu celular, tá lá aqueles dados. E esse trauma está no nosso inconsciente. Então esse trauma faz com que a gente haja sempre inconscientemente de forma a ir contra tudo aquilo que nos coloca em trauma. Então, quando eu era criança, eu passei por bullying, zoaram comigo quando eu fui fazer uma apresentação musical. Eu inconscientemente, se eu não limpei aquilo, eu vou fazer de tudo para não ser zoado. Então, eu não vou me expor em situações específicas. Quando eu era adolescente, um namorado, uma namorada fez isso. Então eu vou fazer de tudo para não passar por aquilo, então eu posso estar boicotando o meu relacionamento. Quando eu arrumei meu primeiro emprego, eu fui injustamente demitido, ou quando eu entrei numa parceria, aconteceu isso e meu sócio passou para trás. Se aquilo foi muito forte, ele se tornou um bloqueio emocional. Então bloqueio emocional e trauma é basicamente a mesma coisa. E pessoas traumatizadas não agem com pureza, não agem com a pureza do momento, agem sempre com a memória do passado agindo no presente. Então são pessoas legais, são pessoas do bem, são pessoas massa, mas que são totalmente manipuladas por esse pacote de dados que é o trauma. Você está entendendo? Então por isso que pessoas traumatizadas tendem a agir nunca necessariamente, elas não agem de forma nova, de forma pura. Elas sempre trazem uma carga emocional. Você pode ver, você também percebe sinais de pessoas emocionalmente abaladas. Eu vou te dizer como e quando. Você percebe sinais de pessoas emocionalmente abaladas quando você fala um assunto e a pessoa teve uma carga desproporcional sobre ele. Dá uma pensada, alguma coisa desproporcional. Putz, você tocou num assunto e a pessoa reagiu de uma maneira assustadoramente. Então, eu vou te dizer aqui o que os bloqueios emocionais fazem. Número 1, ele distorce decisões. Número 2, faz com que você haja com uma carga emocional desproporcional. Aconteceu um negócio, nossa, por que a pessoa ficou assim? Então, tudo que você agir com carga emocional desproporcional tem um bloqueio emocional ali. Número 3, um bloqueio emocional, um trauma, ou vários traumas, eles são bloqueios do seu potencial máximo. Número 4, eles exigem confronto. Todo bloqueio, todo trauma não pode ser um trauma de estimação. Não pode ser um bloqueio emocional de estimação. Ah, eu não vou no banco de trás do carro porque eu tenho trauma. Ah, eu não subo no elevador panorâmico porque eu tenho trauma. Oh, isso é legal você falar 1 mês, 2 meses, 3, depois é para tratar. Número 4, ele é inconsciente, mas a vontade de resolver, ela deve ser consciente. Número 5, faz você aceitar menos do que você merece. Faz você começar a rastejar para as coisas da vida e diminuir sua carga de merecimento. E por último, reflete no físico. Quase sempre bloqueios emocionais refletem no físico. A pessoa não percebe, mas fica sem energia, ela não percebe, mas sente uma dor. E muito provavelmente a pessoa arruma uma doença, ou ela fica gripada, ou ela torce um pé, ou ela machuca um braço, ou ela dá uma contratura nas costas. Isso é muito real. E não menos importante, não poderia deixar na posição de químico ou de terapeuta há muitos anos, não é com remédio que você trata um trauma. Você pode usar remédios para dopar a sua percepção do trauma. Anula os neurotransmissores, você não vai sentir aquilo, mas não é com remédio que trata. Então o que a gente tem que entender? Que todos os traumas, eles estão bloqueando a nossa existência. Eles estão permitindo que a gente seja menos. Então, Bruno, um trauma é uma trava? É. Bruno, eu devo conviver com o trauma? Não. O trauma, de certa forma, ele revela pistas da sua missão de vida.
Você acredita? Então todo o trauma que você adquiriu, todo o bloqueio emocional que você adquiriu, é justamente aí que está o potencial de crescer. Naquele bloqueio, que se você enfrentar aquele bloqueio, logo depois daquele bloqueio, tem um pote de ouro no arco-íris. É maluco isso, mas a realidade é. Tudo aquilo que já foi um trauma, já foi um bloqueio, é justamente sua missão de vida, vencer. Então o trauma manda em mim, manda. Um trauma manda em você. Se você não souber limpar, ele manda em você. Como assim? Porque distorce decisões. Você não toma mais uma decisão baseada no seu eu superior. Você toma decisões baseadas no seu eu personagem. Então, se uma pessoa quer definitivamente mudar a sua vida, ela tem que limpar seus traumas. Bruno, quantos traumas uma pessoa tem? Muitos. O que difere um trauma de um simples bloqueio emocional? A carga. Então, imagina você ter um copo aqui, ó. Eu tô aqui com o meu copo que eu tomei um café agora. Se tá só aqui de água ou de café, que foi o que eu tomei, o meu trauma é suave, o meu bloqueio é suave. Mas se vai enchendo, vira trauma. O que é trauma? É quando a pessoa, ela despiroca naquela situação. Ela fica fora do ar, ela perde os sentidos. Se aquela situação veio à tona, então deixa eu te explicar. Eu sofri um acidente em 2006. Nesse acidente, pessoal, eu quase fui à lona. Eu quase empacotei. Quando eu digo quase empacotei, é porque eu bati de frente com um caminhão, fiquei preso nas ferragens, foi uma desgraceira. E o que aconteceu? Voltei para casa, fui atendido, milagrosamente salvo, lá. Tô aqui feliz e firme. Porém, 90 dias depois do acidente, onde eu já podia dirigir e que eu tinha uma firmeza, eu não queria dirigir. E a outra coisa, eu não queria ir no banco da frente, eu queria sempre atrás. Por quê? Porque eu não queria ver os carros que vinham. Aí eu fui fazer desprogramações de traumas. Gente, existem várias técnicas de desprogramação de trauma. A que eu conheço melhor é a Hora Master, disparado. E na época, minha amiga Kátia Bazet, que é terapeuta, me atendeu. Me lembro que a gente fez 2 ou 3 desprogramações de trauma. Então, presta atenção em algo. Quando você tem um trauma, você não tem que conviver com ele, porque ele mostra o que você tem que enfrentar. Então, naquele trauma, ele também revela outras coisas. Porque daí, quando eu fui tratar como terapia, o que aconteceu? Eu comecei a descobrir que lá na minha infância tinha muito uma pressão da minha mãe, porque muita gente morreu de acidente de carro na região que eu morava, uma região de canaviais, tinha aqueles caminhões, era ruim. Isso nos anos 90. E aí, quando eu tirei carteira de motorista, não sei, eu assimilei aquela pressão. E eu voltei para os meus momentos de adolescência e infância. O primeiro medo que eu tinha, quando eu peguei meu Chevette em 90, que foi meu primeiro carro na existência, que medo que eu tinha de batido do caminhão. O que aconteceu comigo em 2006? Batido do caminhão. Ainda que tenha levado tanto tempo, mas aquilo estava programado na minha mente. Então, todo trauma precisa ser enfrentado. Era um bloqueio que eu tinha, era um trauma que eu tinha, era um paradigma que eu tinha. E na prosperidade é a mesma coisa. Você tem que entender que os bloqueios estão aí. E nada é mais forte quando esses bloqueios são ligados à prosperidade do que técnicas que vão lá dentro. A que eu mais consagro e que a galera que está aqui sabe é a Aura Money. A Aura Money é uma técnica muito poderosa. Olha, eu não tenho inscrições para a Aura Money aberta nesse momento. Mas eu não posso deixar de dizer, a Aura Money é a melhor coisa que tem para você prosperar, para você ir no inconsciente, para você tratar o que precisa. Porém, eu preciso que tu entenda desse vídeo aqui, o que você tem que entender? Que não é um trauma de estimação, que não é ligado, que todos temos traumas ou bloqueios, certo? Mas eles são inconscientes, que essa busca que a gente tem por ver onde que estão minhas travas é que traz a consciência de que tem bloqueios que foram semeados na sua vida de acordo com a sua existência. Então, um trauma ou um bloqueio é uma trava. Quanto mais bloqueios, mais travas a gente tem. Eu devo conviver com esse trauma? Não, não deve. O trauma manda em mim, sim, porque se você não tratar as questões do trauma, ele realmente pode te fazer mal. E quem chegou só agora, e os mais apressadinhos, eu vou fazer uma revisão aqui. Todo bloqueio emocional distorce decisões, todo trauma distorce decisões. É um freio do seu potencial. Esconde quem você realmente é, exige confronto, ele é inconsciente, mas a vontade de tratá-lo tem que ser consciente, faz você aceitar menos do que merece, reflete no físico, é aconselhável que não se trate com remédio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu não desisto de você, eu estou fazendo os conteúdos para aquilo que vocês mais querem. Se você decidiu deixar de ser bonsai, passar a ser hortelã, conquistar seus 5,50, se você decidiu ser realmente uma pessoa que atrai metas, que não tem meta para raio de coisa ruim, por outro lado, quem tem meta é repelente de problema. Se você decidiu viver dentro do glossário Aura Money, não sabe o que é o glossário Aura Money? Está aqui dentro. Se você sabe que você é um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo, se você assumiu que você quer brilhar e quer ser tudo que nasceu para ser e não só para dar o que dá para ser, é a sua hora, é o seu momento.
Eu acredito em você, você não estava aqui. E eu sei que você pode fazer a sua parte. E eu sei que um pouquinho por dia, você vai fazendo a diferença. Eu sei disso. Então vamos junto. Brilha a prosperidade. Não deixa de se inscrever na nossa próxima Maratona de Prosperidade. O link está aqui fixado ou na descrição. Você entra no grupo de WhatsApp e a próxima maratona, elas acontecem. Elas são gratuitas para quem assistir ao vivo, depois saem do ar. Então por isso que é legal você cadastrar. Tá bom? Um beijo grande, a gente se vê no próximo. Valeu, até amanhã às 18h35. Compartilha esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve, dá o seu like, deixa seu comentário aqui. Você tem alguns bloqueios emocionais? Comenta aqui que eu quero saber. Valeu, até a próxima.